já com a emenda do Kleber. São 500 emendas para tu analisar o que dá e o que não dá. Mas 120 é um prazo razoável. Ô, Gabriel. Tá abrindo para TV. Ah, tá. Tá? O 120 é um prazo razoável. Até, não só o 120. Mudar o 31 de agosto, trazer ele para antes. Mudar a Câmara. Olá, boa tarde a todos, e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a 38ª sessão ordinária desta terça-feira de 2023. Na ordem do dia, um ofício e um projeto de lei. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O primeiro item da pauta é o ofício de número 144/2022, SEJUR, de autoria do senhor prefeito municipal, que comunica veto parcial ao projeto de lei número 55/2023, que altera o anexo que menciona da lei municipal número 3.562, de 3 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estrutura administrativa na Prefeitura Municipal de Cubatão e dá outras providências. A data é do dia 22 de setembro de 2023, discussão única vencido. O segundo item é o projeto de lei de número 82/2023, também do Poder Executivo, que cria a Unidade de Conservação Parque Natural e o Parque Urbano Municipal Cotia-Pará e dá outras providências. A data é do dia 27 de julho de 2023. Primeira discussão. E se os senhores sintonizarem o canal 48.2 digital ou então acessando a internet no YouTube, no Facebook TV Câmara Cubatão, os senhores terão a oportunidade de acompanhar esta transmissão ao vivo em instantes. Até já! Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Alô Matias a subir à segunda secretaria. Não, ela chegou, eu ia convidar. Vamos nessa? Vamos, acho que já tem gente já. Cadê o da Jaque? Pera ali. Posso comunicar? Eu vou falar. Cadê o dela? Eu vou. Comunique que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa o balancete analítico da Receita e da dispensa Poder Legislativo referente ao mês de setembro do corrente ano. Comunico que se encontra à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa o balancete analítico da Receita e da dispensa do Poder Executivo referente ao mês de setembro do corrente ano. Solicito à senhora primeira secretária que proceda a leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Marcos Roberto Silva Tinho. Estudos de projetos de lei para a redução do ISSQN para que empresas, comércios que empregarem trabalhadores residentes e domiciliados na cidade. Estudos de projetos de lei para a redução do IPTU para empresas, comércios que empregarem jovens residentes e domiciliados no município. Pintura, sinalização vertical e horizontal com o devido estudo para instalação de redutores de velocidade por toda a extensão da Avenida Jorge Peralta, no Jardim Casqueiro, e gestões com a empresa Terracom para que se veja a possibilidade de ampliação nas equipes de varrição e raspagem dos serviços prestados no município. Encaminha-se.
Do vereador Rafael de Souza Vilar Rafael Tucla. Troca de lâmpadas do poste localizado na Rua dos Escravos, na altura do 89, na Vila Natal. Manutenção do leito carroçável da Rua 13 de Maio, na altura do 661, na Vila Nova. Manutenção do leito carroçável da Rua 13 de Maio, na altura do 661, na Vila Nova. Manutenção e reparo de buraco na Rua Machado de Assis, 271. E manutenção da calçada da Rua José Gonçalves Torres, 420. Encaminha-se. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, Rodrigo Alemão. Carpição de toda a extensão da via que percorre a linha de transmissão de alta tensão paralela à Rua Serafim Simões, no Vale Verde. Limpeza e manutenção dos canais das ruas Valdomiro Pereira e das Mangueiras, no Vale Verde. Poda da árvore localizada no cruzamento da Rua Maria Graziella com a Avenida das Américas, no Jardim Casqueiro. E reparos na iluminação pública da Rua Serafim Simões, no Vale Verde. Encaminha-se. Do vereador Joemerson Alves de Souza Kleber do Cavaco. Manutenção do leito carroçável localizado na Rua Portugal, em frente ao 801 do Jardim Casqueiro. Implantação de placas de parada de ônibus na Maria Graziella, entre a Joaquim Jorge Peralta e a Avenida Brasil, no Jardim Casqueiro. Implantação de placas de parada de ônibus na Rua Maria Graziella, entre a Rua João Veiga e a Rua Joaquim Jorge Peralta, no Casqueiro. Execução do serviço de limpeza de bueiro, localizado na Rua Belarmino do Amaral, esquina com a Rua Manuel de Pinho Júnior, no São Francisco. E troca de luminárias dos postes na extensão da Rua José Araújo de Oliveira, 55, no Jardim Casqueiro. Encaminha-se. Do vereador Alessandro Donizete de Oliveira, Alessandro Oliveira. Instalação de refletores e lâmpadas de LED no Campo Grande da Vila Natal, na Rua Júlio Amaro Ribeiro. Eliminação de buracos no leito carroçável da Rua Eládio Vicente Ferreira, em frente ao 279, e da Avenida das Nações Unidas, em frente ao ponto de ônibus da UME Maria Albertina, na Vila Nova. Mutirão de limpeza nos bueiros do Jardim Casqueiro. Manutenção do leito carroçável da Rua São Paulo, em frente ao 261, roçagem e limpeza do canteiro central ao longo da Avenida 9 de Abril, mutirão para realizar vistorias técnicas em todas as árvores de grande porte da cidade, para eventual supressão daquelas que apresentem problemas de saúde ou estrutural com risco de queda, substituição de toldo danificado pelo vento no setor de vigilância sanitária na Rua Dom Pedro I, na Vila Nova, limpeza das caixas de passagem de águas pluviais na Praça Gervásio Bonavides, esquina com a Rua Paraíba, em frente ao 39, na Vila Nova, e roçagem e limpeza da Praça Frei Damião, na Vila Nova. Encaminha-se. Do vereador Anderson Delana Andrade, Anderson Delana, gestões visando disponibilizar funcionários para a OBS que fiquem de prontidão às 7 horas para atender pacientes que fazem exames de rotina e gestões visando dar transparência ao paciente que será submetido à cirurgia quanto ao seu posicionamento no sistema CROSS. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Solicita a senhora primeira secretária que proceda à leitura de moção de aplausos do vereador Marcos Roberto Otinho, subscrito pelos demais vereadores dessa casa. Marcos Roberto Silva, vereador que abaixo subscreve, vem requerer, nos termos regimentais, conforme prevê o artigo 139, que seja enviada a moção de apoio para o deputado federal Marcelo Crivella, referente à PEC 05/2023, que prevê a isenção de impostos na construção e reforma de templos religiosos e para as obras de prestação de serviços, como a construção de creches, asilos ou comunidades terapêuticas. A moção se justifica devido à grande relevância da proposta da emenda à Constituição, que tem como objetivo de que igrejas, templos de todos os cultos e entidades sem fins lucrativos possam exercer suas atividades sem pagar tributos ao governo. Ressalto ainda que professar uma religião é considerado como de extrema importância para 92% da população brasileira, segundo o censo de 2010. Além disso, a PEC 05/2023 encontra justificativa única, o interesse social. Pela presente moção, manifesto meu apoio a esta importante proposta. Sala Dona Helena Melete Cunha, 31 de outubro de 2023. Marcos Roberto Silva, Tinho, vereador, Republicanos. Conforme disposto no artigo 140 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação, com a palavra o vereador Marcos Roberto Tinho. Senhor presidente, hoje está demais. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, essa é uma moção de apoio do deputado federal Marcelo Crivella, do meu partido, no qual
todas as câmaras da cidade, do país, está sendo feita essa moção, vereador Alessandro, para que a gente consiga aprovar esse projeto de lei importantíssimo, aonde isenta os templos religiosos, não importa qual que seja, católico, evangélico, espírita, da taxa do IPTU. Isso não significa só os templos, também aonde tenha projeto dessas entidades, dessas organizações, desses templos religiosos. Então eu peço aqui o apoio e a aprovação dos nobres pares, para que aqui na nossa cidade também não seja diferente, até porque as entidades passam por dificuldade, muitas delas na hora de pagar seus aluguéis. E isso, com certeza, será uma condição de aliviar os cofres das entidades, das igrejas, para que possa ser investido em outros projetos sociais dentro dos templos. É só, senhor presidente. Continua em votação. Questão de ordem do vereador Marcos Robertinho. Justificar a ausência do vereador Topete por motivo de saúde. Ausência justificada. Continua em votação. Os vereadores que forem por aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. O próximo orador inscrito é o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Para continuar a apresentação dos seus trabalhos. Presidente, nobres pares. Senhor presidente, no dia 4 de outubro de 2023, o senhor prefeito municipal Ademar de Oliveira esteve participando do podcast, no qual fez uma grave denúncia, e o alcalde disse: você vê, por exemplo, o João Ramalho, que faz pedido politicamente colocar um pombo em decomposição na mochila e jogar escondido para dizer o que é poder público. Isso é um crime. Em se tratando de produção, a autoridade do município no assunto devendo ser esclarecido por menores. Dessa forma, requer observadas as formalidades regimentais após ouvido do plenário, a expedição de ofício pessoalmente do senhor prefeito municipal que esclareça se o prefeito confirma e reafirma a denúncia feita no podcast. Quem seria o cidadão em busca da projeção? Como o senhor prefeito teve ciência da grave denúncia? Quais as medidas tomadas devem buscar a responsabilização do cidadão? Requeiro ainda que do liberado seja dado ciência aos órgãos de imprensa local falado de escrita. Batão, 31 de outubro de 2003, Alessandro Oliveira, vereador. Questão de ordem do vereador Rodrigo Alemão. Solicito que a primeira secretária faça a releitura do requerimento para melhor entendimento de todos aqui presentes e dos vereadores também. No dia 4 de outubro de 2023, o senhor prefeito municipal Ademar da Silva Oliveira esteve participando de um podcast no qual fez uma grave denúncia. Na transcrição literal de sua fala, o alcaide disse: você vê, por exemplo, no João Ramalho o que faz um cidadão querer se projetar politicamente, colocar um pombo em decomposição na mochila e jogar escondido para dizer que é o poder público. Isso é um crime, né? É notório e ganhou projeção nacional a situação ocorrida na UME João Ramalho, a citada no depoimento, em que um pombo em decomposição foi encontrado na caixa de água que abastece a escola, fato este denunciado por este vereador, o que causa profunda estranheza. Em se tratando de uma declaração pública da maior autoridade do município, não há como o assunto ficar no ar, devendo ser esclarecido em pormenores. Dessa forma, requer observadas as formalidades regimentais, após ouvir o douto plenário, a expedição de ofício pessoalmente do seu prefeito municipal para que se esclareça. Se o prefeito confirma e reafirma a notícia feita no podcast, quem seria o cidadão em busca de projeção política que teria levado um pombo em decomposição na mochila para a UME João Ramalho? Como o senhor prefeito teve ciência da grave denúncia e quais meios ou indícios de prova da culpa de referido cidadão neste caso? Quais as medidas tomadas para buscar a responsabilização do cidadão que teria cometido tal crime e, em tendo sido aberto o procedimento administrativo, quais os dados dos autos? Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência aos órgãos de imprensa local, falada e escrita. Alessandro Oliveira, vereador, PL. Em discussão. É a sua palavra. Em discussão, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, todos sabem da repercussão que deu isso nacional. CNN, G1, não, repercussão nacional.
nós encontramos através de uma denúncia e fomos em loco conferir o odor da água podre que foi descoberto numa caixa de amianto ainda nos dias de hoje. Um pombo, asas, penas de um pombo que por muitos dias naquela caixa em decomposição ficou, lógico, aquela podridão. Enfim, as crianças beberam daquela água. E aí, num podcast, teve o senhor prefeito, ele relata que ele teve ciência de que uma pessoa, para se promover politicamente, sobe uma mochila e um pombo dentro dessa mochila e que esse indivíduo jogou esse pombo dentro da caixa. Olha, então o senhor prefeito, ele prevaricou, ele praticou um crime. Porque o que a gente quer através desse requerimento, vereadores, é que eles provem isso. Porque se teve mesmo uma pessoa que subiu uma caixa d'água de uma escola para jogar um pombo morto dentro da caixa, para acontecer tudo isso, para se promover, ele sabendo quem foi, quando foi e nada fez, simplesmente foi com aquela cara de pau dele, num podcast dizer isso e acabou? Então o senhor precisa provar, porque o senhor está sendo, no mínimo, um moleque irresponsável fazendo isso. O senhor precisa dizer quem foi que se promoveu fazendo esse crime, quem praticou esse crime. Então a gente espera que ele seja pelo menos homem e que tenha um mínimo de um caráter, mínimo, um pouquinho, não estou pedindo muito, porque quero exigir demais desse ser, coloque isso, denuncie isso. Porque se o senhor não fizer e o senhor comprovar, nós iremos denunciar o senhor. O senhor está prevaricando sabendo disso. O senhor está tendo uma atitude como o senhor tem direto de moleque irresponsável, senhor prefeito. O senhor chegar num podcast com a maior caralice e dizer isso sorrindo, o senhor é um moleque, senhor prefeito. Então o senhor prove, a partir de agora, lógico, conto com todos vocês, para que esse indivíduo irresponsável, com atitude de moleque para variar, prove que isso aconteceu. Moleque, irresponsável. Por enquanto, é só. Continua em discussão com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, o Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, antecipadamente voto favorável ao requerimento apresentado pelo vereador Alessandro. Mas, Alessandro, não se preocupa com isso não. Até porque de um cidadão que consegue ter, hoje pela manhã, houve audiência pública aqui nessa Casa Legislativa, onde hoje a Câmara Municipal de Cubatão, nesse período aí, e aí foi apresentado os números. E eu confesso, gente, que eu fiquei um pouco exaltado e nervoso com os números que são apresentados. E aí, eu entendo a manifestação do Alessandro quando fala de um cidadão que fala em saúde, que fala em educação. Basta a gente entender que a nossa educação, ela carece, ela perece todos os dias, nós padecemos todos os dias de pessoas que precisam atendimento. E o nosso ensino, infelizmente, é muito ruim, vereador Rafael. Mas vamos lá, vamos falar de número. Só para vocês terem uma ideia. No terceiro quadrimestre, no primeiro quadrimestre de 2023, foi investido algo da ordem de R$ 175.930.972,84. E eu pergunto para os senhores, aonde está esse dinheiro sendo aplicado na educação de nossa cidade? Isso é uma vergonha. Quando o vereador Alessandro manifesta a sua insatisfação e quando é falado daquilo que infelizmente, eu também vi esse podcast, onde as pessoas ainda tentam criar um entusiasmo para que os mesmos falem, até porque, vereador Alessandro, eu acho que ele não estava em sã consciência no seu normal, até porque o senhor sabe como não é comum da pessoa dele andar normal. E mais do que isso, a nossa cidade, ela hoje é carente em todas as áreas, mas principalmente na área da educação e na área da saúde. E nesse momento, o senhor reafirma o meu compromisso de também assinar, subscrever junto com o senhor, para que ele possa responder a esse ato. Que é, no mínimo, se o mesmo sabe que aconteceu algo dentro de um próprio público, onde ele é prefeito dessa cidade, e ele acaba não fazendo nada, e num podcast ele faz a sua manifestação, ele, no mínimo, está prevaricando. E prevaricar, senhor prefeito, é crime. E o que esperar do senhor? Basta a gente entender que a cidade de Itanhaém
ela tem 500 milhões de orçamento para passar o ano todo. A nossa cidade vai ter um orçamento que pode chegar a algo da ordem de 2 bilhões de reais, pelo menos 3 vezes mais. E mais, a população de Itanhaém hoje é maior do que a população de Cubatão, até porque nós tivemos uma redução no último censo da população de Cubatão. Então, o que cabe a nós é investigarmos cada vez mais os desmandos que esse covarde comete semanalmente em todas as áreas, mas principalmente na educação e na saúde. Eu volto a falar, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Guilherme do Salom. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, vou procurar ser bem breve aqui na minha fala, mais rápido aí, porque até então o requerimento ele resume muita coisa aqui e a gente observando a fala do prefeito com deboche, né, no podcast e ali sendo incitado também a estar falando certos tipos de situações, que ele fala de uma forma que, como se foi implantado. E eu defendo, sim, esse requerimento, e a gente pede para que ele explique, e voto favorável, porque aqui a gente não brinca em serviço. Então, já que ele falou lá, sem documento nenhum, aqui a gente tem documento. Então, agora que ele explique, através de ofício, que já é do feitio dele não responder ninguém, e ainda fazer com que os secretários deles acompanhem o mesmo. Do mesmo jeito que a plataforma dele gerir a cidade, ele quer que o secretário faça da mesma forma. Aonde ao vivo, na rádio do Raposa, que o próprio secretário dele falou que foi encontrado sim. Em nenhum momento ele falou quem implantou lá. Ah, foi implantado. Em nenhum momento. O que ele quis ocultar, o próprio secretário dele relatou ao vivo na rádio. Para quem quiser ouvir, ficou gravado lá, tá? Quiser pegar esse trecho aí, você vai acompanhar. Pelo telefone ele fala ao vivo que foi encontrado sim. E aí como é que o prefeito vem aqui querer dizer, ele com toda a verdade absoluta, inflar o peito e falar para a população que foi mentira? Por que ele não apareceu no dia lá da entrevista, a hora que as mães apareceram na escola, para poder contestar o que o pessoal dele estava falando? Que o secretário dele adjunto estava lá também, Guilherme Amaral. Por que ele não encostou lá para poder explicar? Vai lá, pô, dá a cara ao vivo. Mas não, quis criar conteúdo. Chamou 2 TVs regionais aqui da cidade para poder falar e defender ele. Por que ele não foi lá e falou isso daí? Então, ele não tem caráter nenhum, nem um pingo. E eu acho ainda, Alessandro, que tu tá forçando a barra em cima do prefeito, viu? Não é assim não, tá? Ainda tu quer ainda ofício, ele não vai oficiar. É mais um que ele vai dar uma pedalada aqui. Mais um requerimento. Ele adora isso. Já não comparece também nas SEVs e nas 6, né? Então já é dele. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Volto a falar. Continua em discussão com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, primeiramente registrar a presença do nosso eterno companheiro vereador Lalá nesta casa. Senhor presidente, eu antecipo desde já, viu, Alessandro, meu voto favorável à propositura de Vossa Excelência nesse pedido de explicações, porque realmente o nosso povo precisa de muitas explicações. Acho que a primeira explicação que o prefeito deveria dar é se realmente ele está preocupado com a população. Porque ele teve a preocupação de ir num podcast explicar que algum vereador ou afirmou que alguém, e no caso seria um dos vereadores presentes, ou eu, ou o Sérgio, ou o vereador Alessandro, teria levado um pombo na mochila para contaminar a água. Mas será que realmente ele está preocupado em responder isso só pela questão política ou com a população? Porque é muito mais importante do que questionar, vereador Sérgio, qual de nós estaria o pombo na mochila, é se foi resolvida a situação. Porque pelo que me parece, pelo que eu tenho conhecimento, o mais importante não foi resolvido.
porque os colégios, as creches e as unidades de saúde continuam com os filtros vencidos. Então, quer dizer, ele não está preocupado em resolver o problema, apenas em diminuir o estrago político. Porque não era só o problema do pombo, nós detectamos lá ratos, fezes de ratos, baratas, outros contaminantes como ferro lançado em caixas d'água aberta, caixas de amianto. Ou será que também naquela intervenção que fizemos na garagem da prefeitura, o Alessandro levou na mochilinha dele uma van sucateada para ficar lá dentro da garagem da prefeitura? Será que foi o vereador Guilherme, que retirou as telhas do telhado da garagem e do almoxarifado para que a água corresse livremente, destruindo o patrimônio da cidade? Será que foi o vereador Alessandro que retirou a lâmpada que faz funcionar o raio-x da UPA, que ficou parado por mais de 8 meses, não sei nem se está funcionando hoje em dia? Será que foi o vereador Rodrigo Alemão que retirou os remédios do PS? Foi o Roxinho que retirou as cadeiras do PS infantil? Então tem muita coisa que o prefeito precisa explicar. Não só essa fraca e rasa argumentação do que sempre alguém quer destruir o trabalho dele. Porque que eu saiba, a população não fica irrigando a Vila Natal quando aquela obra de macro e micro drenagem que ele fez não funciona. Ou será que é a população que deixa a mangueira aberta para a rua ficar cheia? Foi você, Guilherme, lá na ilha Caraguatá, que deixou aberta a torneira e deu aquela inundação na última chuva? Então, assim, é muito pequeno o pensamento de um prefeito que tenta diminuir estrago político para eleger seu sucessor e não se preocupa em efetivamente melhorar a vida da população. Ou será que foi o vereador Afonsinho que mandou cortar o contrato de exames laboratoriais da prefeitura? Porque o senhor Toninho Vieira fez um vídeo, Ala Matias, com uma senhora com a perna totalmente contaminada, precisando de cuidados por falta de gás e pomada. Será que foi o vereador Alessandro que, ao invés, depois que ele esvaziou a mochilinha dele e jogou o pombo na caixa d'água, foi lá e furtou os remédios do PS? Então, eu acho que a população tem observado tudo isso, que o que está faltando na cidade está faltando não por falta de recurso público, mas por falta de empatia e gestão pública. Vereador Alessandro, conte com o meu voto favorável, e a gente costuma dizer que a mentira não vive tempo suficiente para envelhecer. E graças a Deus, as mentiras contadas no mandato, elas têm um prazo determinado de 4 anos, e se a população for trouxa, renovada por mais 4 anos. Agora, acredito que ninguém vai ter coragem de acreditar que é a Câmara que sabota a prefeitura, é a Câmara que sabota a população. Porque se hoje tem colégio reformado, se tem um PS reformado, se tem unidades reformadas, foi através de emendas impositivas, obra de um vereador, quando estava aqui na presidência, o Rodrigo, que disse o quê? Sendo do mesmo partido, já que podemos segurar uma parte do orçamento, vamos segurar. Ali já demonstrava que ninguém confiava na gestão do prefeito, mas infelizmente, a população foi levada ao erro, ludibriado com peças de marketing e, mais uma vez, o reconduziu ao mandato. E, com certeza, se existe algum culpado daquele pombo estar morto dentro da caixa de água, se chama prefeito Ademário, pois ele é o gestor responsável da cidade. A nossa missão aqui dentro é fiscalizar e temos fazendo. A de executar continua sendo dele por lei. É só, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação com a palavra o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nobres pares, vamos lá. Alguns devem ter ficado assim, onde foi isso? O que foi dito? A atitude de moleque, de um que me parece moleque, eu vou expor para vocês. Isso acontece, coisa impressionante. Você vê, por exemplo, no João Ramalho, que faz o cidadão querer se projetar politicamente, colocar um decomposição na mochila e jogar escondido para dizer que é o poder público. Isso é um crime, né? Isso é um crime. Mas assim, nós temos que conviver porque essa geração das redes sociais, né? Influenciam pessoas. E aí puxam pessoas para baixo. Né? Porque os pais que veem aquilo acreditam, acham que é verdade. E depois descobriram que a imagem foi retirada da internet. Né? Então nós estamos nesse processo agora, né, que ainda não foi regulamentado. Eu torço que um
E não é tirar o direito das pessoas de se manifestarem, mas pode tirar a expressão. Tem responsabilidade, né? Então, coisa. Isso que você falou da liderança é importante, porque o cara ele tem que entender que se você for um líder comunitário e você não tiver o diálogo. Tem alguma coisa, tem alguém que consiga aí justificar o devaneio desse indivíduo? Tem alguém que consegue defender essa fala insana, desonesta desse indivíduo? Tem alguém nesse mundo? Tem algum secretário de comunicação que vai falar que é uma inverdade, como foi dito? Ele precisa provar quem foi que subiu lá com um pombo dentro da mochila e jogou dentro da caixa, seu moleque, porque não vai ficar assim não. Se o senhor não responder isso aqui, a gente vai deixar muito claro, a gente aciona a justiça. Vocês querem ouvir de novo o que o moleque, que me parece ser moleque, fazer isso? Ou não? Você acha o último bolacha do pacote, não é isso? Isso é só mais um perdido que não sabe comandar uma cidade cheia de dinheiro e o senhor não sabe ser gestor. Eu não quero ir a fundo porque eu já estou meio que perdendo a linha, porque eu, não é uma pessoa em plena consciência não ia falar uma besteira dessa, um devaneio. Vou acreditar que o senhor teve um lapso, bateu a cabeça antes de adentrar o estúdio, para não falar outra coisa. Isso é só por enquanto. Continua em votação. Está, portanto, aprovado o requerimento. Continua com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, a questão racial em nosso país é o ponto que ainda não foi aplicado. A cada dia somos surpreendidos com noticiários de casos de racismo no seio da sociedade. No caso de Cubatão, não se tem notado a ação do poder público para o enfrentamento de tão delicado tema. Dessa forma, requer observadas as formalidades regimentares após o pedido do plenário, a expedição de ofício ao Executivo Municipal para que esclareça qual o setor e quais os cargos existentes na estrutura administrativa, bem como o nome dos ocupantes de tais cargos, que tratam sobre as políticas de igualdade racial e étnica na Prefeitura Municipal de Cubatão, quem ocupa e quanto tempo, quais predicados técnicos ou de militância na área de questões raciais, o evento responsável pelo desenvolvimento das políticas públicas para a questão racial e étnica possui. Se existente, quantos e quais foram os projetos, programas ou ações desenvolvidas pelo setor mencionado desde janeiro de 2017. Requeiro ainda que dos deliberados seja dado ciência aos órgãos de imprensa das regiões e entidades que militam na área de objeto desse requerimento. Patrão 31 de outubro de 2023, Alessandro Oliveira, vereador. Questão de ordem do vereador Rodrigo Ramos Soares. Solicito que a senhora primeira secretária faça a releitura do requerimento para melhor entendimento do plenário e de todos que estão presentes através do YouTube e aqui nessa Casa de Leis. A questão racial em nosso país é ponto que ainda não foi pacificado. A cada dia somos surpreendidos com noticiários de casos de racismo no seio da sociedade. Segundo estudos da área, o racismo é um fenômeno social persistente, duradouro e mutável, manifestando-se em várias formas. Combater o racismo é uma luta diária e necessita intervenções dos poderes públicos por meio de políticas públicas para o setor. No caso de Cubatão, não se tem notado a ação do poder público para enfrentamento de tão delicado tema, o que leva a questionar se a Prefeitura de Cubatão possui um setor que trata de políticas de igualdade racial e étnica. Desta forma, requer observadas as formalidades regimentais, após ouvido do outro plenário, a expedição de ofício ao Executivo Municipal para que esclareça 1. Qual o setor e quais os cargos existentes na estrutura administrativa, bem como o nome dos ocupantes de tais cargos, que tratam sobre as políticas de igualdade racial e étnica na Prefeitura de Cubatão, quem o ocupar e há quanto tempo. 2. Quais predicados técnicos e ou de militância na área das questões raciais o eventual responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas para a questão racial e étnica possui? Se existente, quantos e quais foram os projetos, programas e ou ações desenvolvidas pelo setor mencionado desde janeiro de 2017? Se existentes, onde esses projetos, programas e ou ações foram desenvolvidos e aplicados? Se existentes, quantas pessoas foram atingidas direta e indiretamente por esses projetos, programas e ações? Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência aos órgãos de imprensa da região e às entidades que militam na área objeto deste requerimento. Alessandro Oliveira, vereador PL.
Em discussão. As palavras. Presidente, Com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Nobres pares, nobre vereadora. Bom, nós não temos política de assistência no município. Nós temos uma pessoa que ocupa o cargo de secretário e recebe o seu salário. Desenvolver política de assistência, nem aqui e nem na China. Por falar em China, pode da China, mas isso é uma outra discussão, né? Mas eu sei que lá atrás nós tínhamos dentro da estrutura de assistência, coordenação, diretoria, voltado a esse segmento. A questão da igualdade racial. Há muito tempo não tem um evento, uma discussão voltada a isso. Quem é? Onde está? Quem foi? Né? Então, esse requerimento, senhor presidente, é simplesmente para saber quem é o responsável por discutir essa política, o que ele fez desde que ocupou esse cargo, o que ele vem promovendo, sabe? Porque fica muito fácil, Eu não vou estender. Primeiro, vou esperar a resposta, para depois a gente tomar a devida providência. Eu disse aqui não é moleque não, meu irmão. Aqui não é moleque. Aqui discute grande, velho. Não é ninguém que vem com essa coisa, não, mas eu vou ali. Saiba defender, seja pelo menos homem, seja honesto. Então vou aguardar, para depois tomar as devidas providências. Continua em discussão, em votação com a palavra o vereador Anderson Veterinário. E aí, parça? Bom? Só chover. Senhor vereadores nobres, senhor presidente, nobres vereadores, gostaria de relatar aqui um fato do munícipe Alex, né? O Alex, ele tem a mãe dele internada, tendo que fazer um cateterismo e, posteriormente, uma angioplastia. A família aflita, o Alex aflito, e pediu para a gente saber como está a situação, porque até então não teve aí um contato direto para saber o estado de saúde de sua mãe, e muito menos uma data, uma previsão para saber quando sua mãe irá realizar a angioplastia. Para quem não sabe, existe o Sistema CROSS, Central Reguladora de Ofertas e Serviços da Saúde, na qual o médico ele faz a inserção do paciente. Se for vaga zero, é emergência. Se não for vaga zero, é uma urgência. Tá? E nessa, entrando em contato para poder saber quando a mãe dele iria fazer ou irá fazer a angioplastia, eles informaram que não tem como passar essa informação. Imagine só a aflição da paciente e dos familiares, sabendo o que se aguardar, a pessoa pode infartar a qualquer momento, mas aí, mas foi feito o cateterismo, mas tem que fazer angioplastia. Falando de cardíaco, né? É uma situação muito complexa. Então eu fiz uma indicação justamente para o executivo fazer gestão junto ao hospital, para que dê essa transparência em qual vaga que se encontra o paciente. Olha, ela será segunda ou será terceira, não só o hospital de Cubatão, mas para tranquilizar a família, os hospitais da Baixada, quando surgir uma vaga, ela vai ser chamada para poder realizar o procedimento. E eu entrei em contato com até muito atencioso funcionário do hospital, mas perguntando, eles informaram que não tem como informar a situação que se encontra essa paciente que tem que realizar um procedimento de alta complexidade. Então, que o executivo faça uma gestão junto ao hospital para que possa dar essa transparência em que colocação está essa pessoa inserida na Central Reguladora de Ofertas e Serviços da Saúde.
Muito obrigado. Continua em votação. Com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, ou Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu voto favoravelmente ao seu requerimento. Vereador Alessandro, parabéns, como sempre, com muita sabedoria, muita tranquilidade. Às vezes fica um pouquinho nervoso, porque quem não fica nervoso com o atual gestor dessa cidade? E eu vou responder, doutor Anderson, tentar te ajudar com os números que estão sendo apresentados na cidade no segundo quadrimestre para a saúde. É pequeno, doutor Anderson, só para você ter ideia. São R$ 356.907.989,30. Gente, dá para fazer alguma coisa. Vamos lá. Mais uma vez, os recursos são volumosos. Basta a gente entender que nós reclamávamos, todos os vereadores reclamavam, da antiga Fundação São Francisco Xavier, que fazia a gestão do Hospital Municipal de Cubatão. E aí, o sabe-tudo, o tudão do prefeito achou melhor, e assim foi melhor tirar aquele pessoal que aqui estava, que não tinha excelência naquilo que fazia, ou então não deixavam que os mesmos assim o fizessem. E aí hoje está lá uma nova empresa. Essa empresa, mais um trabalho desenvolvido pela atual administração, um parceiro do governo municipal, para não dizer outra coisa, e eles vêm hoje, tem algo da ordem de, acho que quase 10 milhões ou 10 milhões de reais, vereador Alessandro, por mês, mensalmente é isso, a ordem que eles têm lá, 10 milhões para fazer gestão. E aí, quando o vereador Dr. Anderson faz essa colocação de um paciente, essa pessoa, esse cidadão da cidade de Cubatão, é um entre centenas de pessoas que clamam diariamente para todos nós vereadores, para os 15 vereadores, para a nossa assessoria, que pedem ajuda no sentido de melhorar a saúde do município, que passam por dificuldades com seus familiares. Quem daqui que é vereador, quem da assessoria que não sabe que numa sexta-feira à noite, muitas vezes, nós ficamos até meia-noite, 1h da manhã, ligando para a CIDA, pedindo ajuda para a CIDA, porque existe um número crescente de pessoas que cada vez mais precisam de ajuda. E nós temos lá uma estrutura física pronta, uma estrutura física muito boa, por sinal, mas, mais uma vez, a relação daquilo que é o físico para a relação daquilo que a nossa sociedade precisa está muito distante. E os valores que são alocados são enormes, gente. Pelo amor de Deus. Eu falei hoje mais uma vez na audiência pública. Eu não aguento mais vir à audiência pública de finanças. Você até peço desculpas, Tinho. Eu fico exaltado mesmo, porque a gente está falando de algo da ordem de milhões. Uma cidade onde é caloteiro, onde o prefeito é caloteiro, que não paga os nossos irmãos que estão aqui, defendendo de receber o seu ganha-pão. Está chegando dezembro, uma cidade onde não se preocupa com o cidadão. Olha o tamanho da cidade de Cubatão, a cidade está encolhendo, gente. E os recursos, pelo contrário, vereador Alain, nós temos mais recursos hoje. E onde vai parar isso? Eu volto a falar, senhor presidente. Obrigado, por enquanto é só. Continua em votação, com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, desde já quero antecipar meu voto favorável à propositura do nobre irmão Alessandro aqui na Câmara e aproveitar o momento de votação para protocolar com a mesa da Câmara um projeto de lei que eu acredito que seja oportuno. Eu tive notícia na última semana que o prefeito fez umas incursões do comércio, se prontificando a resolver o problema do comerciante. Eu tenho visto o prefeito ir de porta em porta quando vai fiscalizar as obras para falar do seu candidato César Nascimento, falar que a cidade precisa ser cuidada, trabalhar para aqueles que mais precisam. Então pronto, estamos no momento que as pessoas precisam, a população, o comércio, e as coisas precisam ficar um pouco mais iluminadas. Sair das trevas e ficar mais iluminadas. E com certeza a cidade não tem sido iluminada com as lâmpadas LED, que foi prometido no começo do projeto que em 1 ano a cidade estaria forrada de LED. Passaram 3 anos, fizeram o programa Cidade Iluminada, que depois prometeu que em 6 meses a cidade estaria toda iluminada, e a população não recebeu esse serviço. Porém, a empresa, independente se trabalha ou não, recebe a contribuição da iluminação pública.
E é inadmissível nas relações comerciais, nas relações de consumo, e aqui também é uma relação de consumo entre prefeitura e municipalidade, de prometer um serviço e não entregar. Porque se você vai na Calan e compra um tênis e não te entregam o tênis, você vai querer seu dinheiro de volta. Já que a população não pode rever o seu dinheiro de volta, estou protocolando um projeto de lei pedindo a interrupção da contribuição de iluminação pública. Já que ele quer ajudar a população nesse momento de crise, de retomada pós-Covid, já que ele quer ajudar o comércio combalido pela mesma crise, então nada mais do que justo de retirar a contribuição da população. Não estou dizendo para retirar ou exterminar ou extinguir o serviço. O serviço pode ser custeado pelo superávit orçamentário, já detectado na audiência pública de finanças. Então, já que a prefeitura tem dinheiro de sobra, por que tirar 300, 400 mil reais por mês da população que às vezes não tem o dinheiro da condução para procurar emprego? Por que tirar o dinheiro da contribuição de iluminação pública da população que às vezes não consegue comprar um pão para levar para casa, 1 litro de óleo, uma garrafa de Coca-Cola? Porque ele falou que ia ser uma cervejinha e a gente viu que não é. Então peço o apoio já antecipado a vossas excelências para que a gente retire a contribuição da população, desonerando a população e mantendo a responsabilidade para a prefeitura, que é possível, que é lícito e que, pela questão financeira, é o mais apropriado no momento. É só, senhor presidente. Só frisando ao vereador Rafael que recebi aqui formalmente o documento e solicito que Vossa Excelência solicite assessoria que processe também através do eletrônico também, tá bom? Mas está recebido aqui, vereador. Continuamos em votação com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores, espero, lógico, ter o apoio de todos vocês, porque nada mais é do que a gente ter entendimento do que ocorre dentro da estrutura da administração pública, né? E aí, venho cobrar, através desse requerimento, quem é o responsável, né, quem é o assessor voltado às políticas de igualdade racial e que ele venha mostrar para a gente o que ele desenvolveu ao longo desse período. E aí, aqui já ali riscando algumas coisas, eu espero que tenham tempo suficiente na próxima sessão, eu já vou vir cobrando todas essas assessorias voltadas às políticas. Quem é, o que vem fazendo, ao longo do tempo que você colocou de discussão dentro da cidade. Então, as políticas voltadas à juventude, ao idoso, às pessoas com deficiência, não é isso? A juventude, falei, né? É isso que a gente precisa saber, porque é muito fácil. Se a gente entender que dentro dessas estruturas, Guilherme, tem algum nome lá que tem esse título e que tem o papel de discutir essa política e não vem fazendo, porque ele precisa apresentar. Eu não estou vendo, então já quero adiantar, eu quero dar um spoiler aqui, doutor. Eu quero os nomes de cada um desses assessores políticos, né, que vem desenvolvendo a política pública voltada ao segmento ABCD, e a gente não está vendo, já deixo aqui, adianto um spoiler para vocês. Todos esses nomes, sem exceção, representaremos no Ministério Público, assim que tiver acesso. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra o vereador Alain Matias. Senhor presidente, nobres pares, usando da minha atribuição de falar em votação, eu não poderia deixar passar em branco e agradecer essa casa pela votação praticamente unânime do nosso requerimento, pedindo a volta da Marcha para Jesus. E sábado ficou marcado na história de Cubatão 7 anos sem a promoção da Marcha para Jesus na nossa cidade. Milhares de pessoas foram às ruas, diversos vereadores se fizeram presente no evento, mais do que uma Marcha para Jesus, para consagrar a nossa cidade, para orar por diversos setores da nossa população, hospital, pela indústria, pelo comércio,
pelas finanças da nossa cidade. É um evento, vereadores, que também promove a cultura religiosa, diversas bandas das cidades, artistas, pessoas que lutam pela sua carreira como músicos, como cantores, puderam se apresentar tanto lá na Praça do Crevim, quanto na esplanada na frente da Prefeitura. Então foi uma festa muito bacana, o povo de Deus se reuniu, parabenizar o governo municipal pela importância do apoio, do suporte, a Unipec, o pastor Uziel, pela coordenação do evento, junto com o pastor Carlos Roberto, toda a diretoria da Unipec, os pastores, as lideranças que se imbuíram neste evento para poder mobilizar milhares de pessoas, crianças, jovens, adolescentes, idosos, que saíram às ruas para proclamar que Cubatão é do Senhor Jesus. Por enquanto é só, seu presidente, agradeço. Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, como está sendo de praxe, nós estamos aqui diariamente, semanalmente, apontando e demonstrando a ineficiência desse poder público. E hoje eu estive na UME Espírito Santo, e ontem eu sei que o vereador Alessandro fez uma visita, e o vereador Guilherme acompanhou, e lá em 2022, quando ocorreu aquele incêndio, me lembro que fizemos uma comissão, estávamos vereador Guilherme, vereador Sérgio, vereador Rafael, Roxinho, Alessandro, e inclusive comprovamos trabalhadores ali, sem registro, sem IPI, recebendo por Pix, etc. Né? Hoje, novamente, eu fui porque a segunda dia em seguinte, em que fazem o furto da fiação lá do local, ficando as crianças sem aula, sem condições de aula. E mais uma vez, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, aquela situação lá do incêndio, aquele local, que é a biblioteca e uma sala específica para atendimento das crianças com deficiência, continua a mesma situação. Igual, quase 2 anos depois. E fui lá no pátio, tiraram o entulho de dentro da sala que foi incendiada, lá que pegou fogo, e continua no pátio todo o entulho. Sequer tiveram a capacidade de fazer a limpeza do local. É a mesma linha de falar daqui a pouco que foram os vereadores da oposição que incendiaram o local. Foi a população que incendiou, que jogou o pombo, não é? Fazendo uma comparação. Olha o absurdo, e eu tenho dito isso há um tempo também. O senhor prefeito municipal não administra a cidade sozinho. Tem uma equipe que é tão ruim quanto ele, salvo algumas exceções, sendo bem justo. E a senhora secretária de Educação falou lá para todos, por telefone, porque no local ela não vai. Não sei se ela conhece onde é o Espírito Santo. Duvido. Deve conhecer lá o Estado, mas o UME não. Então, ela disse claramente que amanhã, independente de ter energia ou não no local, vai ter que ter aula. Não tem a mínima condição. Os alimentos estragaram, não tem como fazer ali a merenda das crianças, não tem ventilador, já normalmente com energia não tem, imagina sem, não tem iluminação. Por quê? Para amenizar e dizer que, olha, não, estamos aqui deixando as crianças na escola porque os pais certamente estão pressionando também. Então, assim, é um problema atrás do outro por falta de gestão na cidade de Cubatão, por falta de pessoas técnicas, capacitadas e com amor ao próximo. Porque é um desrespeito absurdo querer apontar esse tipo de problema para o cidadão, para o trabalhador e deixar de assumir a sua responsabilidade. É um governo, como disse o vereador Alessandro, moleque, governo fake news, é isso que acontece. Prefere investir 10 milhões de reais para fazer propaganda mentirosa na rede aí local de imprensa e deixa aquilo que é essencial de lado. Um atrás do outro, os problemas da cidade. Cabe a nós se unirmos e continuar fazendo nossa parte, e o ano que vem, em especial, não basta nisso tudo. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, dando continuidade, pegando o gancho, voto favorável ao requerimento, mas no que o vereador Rodrigo Alemão citou sobre a Escola Espírito Santo, também vou fazer um ofício, já vou deixar aqui avisado,
em relação à segurança das crianças que ali frequentam, que vão de ônibus para lá, aonde o ônibus tem que parar à esquerda, sendo que a porta de embarque é à direita, e as crianças têm que vir, embarque e desembarque ali, tem que vir dar a volta para poder adentrar o ônibus. Gente, e o fluxo ali, geralmente entrada e saída de escola, é fluxo horário de pico. Ainda mais ali, quem vem da Vila Natal, Vila Esperança, quem vem da Anchieta, quem vem ali das Nações. Cara, é incrível. Qualquer hora a gente vai estar tendo ali um acidente, Deus que me perdoe, a gente torce para que não. Mas tudo é prevenção. E o que a gente está avisando aqui é ter esse diálogo, é dar segurança. Se não está tendo segurança na escola, quem dirá para nossas crianças, que é o tesouro nosso? São vidas. O cabo elétrico foi lá, furtou, já é o segundo dia de furtos sequentes, né? Um dia foi ontem, segunda-feira, hoje mais outro. Agora a criança não, gente. A criança a gente não vai substituir um braço assim, você não vai substituir uma perna assim, você pode perder vidas ali. Então, eu vou estar fazendo aí um ofício, vou estar oficiando a CMT. Juntei até um documento aqui, doutora Thalita, para a gente estar protocolando junto, de um policial militar, um documento já em PDF, que ele fez também esse tipo de apontamento. E aí a gente juntando todo esse material para dar embasamento, porque já que não atendem porque nós somos oposição, que assim eles declaram, eu sou pela população. Oposição sou ao senhor, prefeito e gestor da cidade. Eu sou pela população. Então a gente vai estar protocolando aí um documento pedindo mais atenção e ver uma forma ali de dar segurança para essas crianças, já que eles não colocam vigilante dentro da escola, tá ok? Assim como outras também. E a própria empresa que entrou, tá lá lotado lá, que tem que trabalhar com 4 supervisores, só trabalha com 2 e os outros 2 eles inserem lá e ninguém sabe quem é o supervisor. Só tá com 2 aí da vigilância. Só isso, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, a minha fala agora vai pedir, até para que os vereadores que têm uma relação mais próxima do senhor prefeito municipal e da secretaria, para que possam pedir o mínimo de respeito com as empresas, vereador Tinho, que prestam serviços em nossa cidade. Os senhores têm passado na rua São Paulo para ver há quanto tempo nós fizemos uma obra lá de recapeamento, aquele pedaço ali do trecho da rua São Paulo, 9 de abril, até próximo ao supermercado Extra, ficou fechado pelo menos por 5 ou 6 meses. E em frente hoje da clínica do Dr. Paiva Magalhães, ali nós temos um buraco que já deve ter 1 metro de diâmetro, pelo menos. E aí eu peço para o senhor, vereador, que tem uma relação mais próxima com o governo, pelo amor de Deus, existe uma garantia da obra pública. Peça para que a empresa vá lá e refaça aquele serviço. É dinheiro do nosso povo, é dinheiro do cidadão cubatense, é dinheiro do pagador de impostos. Eu não posso mais permitir que isso continue ocorrendo. E aí eu peço que na sequência disso também, vereador Tinho, que possam fazer gestão para que possam cuidar melhor daquilo que é a aerovia. As pessoas estão furtando todo aquele gradil que existe, principalmente no trecho ali do 31 de março, trecho esse da Nossa Senhora da Lapa, estão levando todo o gradil, e é dinheiro, mais uma vez, do munícipe da cidade de Cubatão, é dinheiro do pagador de impostos. Nós não podemos permitir que essas pessoas continuem fazendo aqui da forma que querem, a bel prazer. Nós precisamos cobrar das empresas que prestam serviço na nossa cidade, que façam com excelência, que não façam um serviço pouco, senhor prefeito. Se o senhor não anda na cidade, peça pelo menos para os seus secretários. Ah, mas será que alguns desses secretários moram na cidade? Pouco importa. Mas que saibam pelo menos onde fica a rua São Paulo, que lá visitem e vejam aquele serviço porco que está sendo feito, aquele serviço que não tem qualidade e excelência alguma. E aí eu peço para você, Tinho, que eu tenho o máximo de respeito, pelo amor de Deus, não podemos permitir que essas pessoas tratem a nossa cidade com tantos desmandos. É só, senhor presidente, volto a falar.
Continua em votação com a palavra o vereador Marcos Roberto Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, com certeza, vereador Sérgio, irei estar cobrando a empresa ali, através do diretor responsável lá daquela obra ali, que até mesmo falamos isso na sessão passada, a necessidade que não era para fazer, inclusive lá na Nossa Senhora da Lapa, as duas mãos está até hoje lá, e aí juntou com a chuva, quer dizer, uma obra que poderia se resolver rapidamente, nós estamos passando esse sufoco. Mas mais importante do que isso, vereador Sérgio, que além do buraco lá na Rua São Paulo, que está em garantia, precisa ser refeito com certeza, nós também temos o problema da roçagem de mata na nossa cidade. Eu vou até pedir para o nosso amigo vereador Alain que interceda lá na Terracom. Eu já falei e vou cobrar a Terracom aqui, porque não é possível. Um contrato desse tamanho é Rubens Lara, São Judas, Afonso Schmidt. Nós não estamos conseguindo andar, mas nem na rua, mas nós estamos conseguindo andar. De tanto mato, e aí não pode dar desculpa da chuva. Esses dias eu estive lá no Parque Linear, na Fabril, de tanto eu insisti, foram lá. Mas fizeram uma limpeza lá também, que pelo amor de Deus, para fazer daquele jeito era melhor não fazer. Então aqui, vou cobrar a Terracom, porque o contrato que se tem com a empresa, como se diz, é muito grande, né, vereador Alessandro? Não dá para a gente aguentar de ficar patinando na roçagem de mato, que é um serviço que funcionava até então. Não sei o que está acontecendo. Pedi até que se explique, né, que mande aqui para nós aqui alguma coisa para a gente entender o que está acontecendo, para a gente poder resolver essa questão. E hoje, na audiência pública, o vereador Sérgio se alterou e a gente sabe e entende os motivos. E mais do que isso tudo que nós estamos falando aqui, vereador Sérgio, a questão dos exames laboratoriais, que não dá para entender isso. A gente tem passado dificuldade, e eu cobrei a Secretaria de Saúde, presidente, e falaram que não tinha demanda para exame de sangue. Eu falei, mas peraí, só eu tenho 20, no mínimo, aqui no celular, as pessoas pedindo, cobrando, para que realize seus exames. Imagine os outros vereadores aqui, pelo amor de Deus, cara. E o que mais nos preocupa, que se não se resolva essa questão dos exames laboratoriais, como que as pessoas, vereador Afonso, vai dar seguimento nos seus tratamentos? Não tem como. O médico só vai receitar o medicamento mediante os exames. E nós estamos há mais de meses nessa agonia com esses exames. Não dá. Ou nós aqui, vereadores, inclusive da base, vamos até o prefeito, vamos até onde tem que ir, para que se resolva essa questão, Alain, dos exames laboratoriais, que é de extrema necessidade e é prioridade da prioridade. É só, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem do vereador Rodrigo Ramos Soares. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Rodrigo Alemão. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 893/2023, ofício número 144/2022, SEJU, autoria Prefeito Municipal. Esta presidência esclarece ao plenário da Casa que a presente propositura foi pautada para a ordem do dia desta sessão, nos termos do parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município. Eis que o prazo regimental para sua apreciação encontra-se vencido. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das razões do veto parcial aposto pelo Executivo ao artigo 3º do projeto de lei número 55/2023, que altera o anexo
que menciona da Lei Municipal número 3.562, de 3 de dezembro de 2012. Dispõe sobre a estrutura administrativa na Prefeitura Municipal de Cubatão e da outras providências. De autoria do Poder Executivo, a proposição em questão foi objeto de emenda, alterando-a e, no entender da Procuradoria-Geral do Município, viola a Constituição Federal pelas razões a seguir delineadas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor em 2 anos, a contar da data de sua publicação. A Procuradoria-Geral do Município manifestou-se pela inconstitucionalidade do dispositivo citado, razão pela qual, nos termos do artigo 56 da Lei Orgânica do Município, cabe o veto parcial. No entendimento da Procuradoria, a emenda viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, pois contraria o objetivo do projeto de solucionar imediatamente o problema, vez que concede prazo para os atuais ocupantes atingirem o nível superior de formação. Com as considerações que reputamos necessárias, as quais acolho, em respeito às normas constitucionais acerca da matéria, temos a informar que estas, senhor presidente, são as razões que nos levaram a vetar o artigo 3º do projeto de lei 55/2023, o qual, ora, submetemos à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Ademário da Silva Oliveira, prefeito municipal. Questão de ordem do vereador Tinho. Peço que Vossa Excelência consulte o plenário para que possamos suspender por 5 minutos a sessão. Esta presidência submete ao plenário a questão de ordem do vereador Tinho. Aqueles que foram pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Registrando. Registrando o voto contrário do vereador Alessandro Oliveira, Rodrigo Alemão, Sérgio Calçados, Fábio Alves Roxinho, Guilherme do Salão. Deu 5-5 o resultado. Eu suspendo a sessão por 5 minutos como voto de Minerva. A sessão está suspensa. Cadê os caras passeando aí, mano? Pô, nós aqui.
Está reiniciada. Eu dei bom dia, ela foi a primeira a responder. Eu joguei no grupo bom dia, você não foi a primeira a responder. Deixa ele volta, ele volta. Acha? É uma sessão que os caras queriam clicar. Vai voltar. Olha o Rony apareceu, o Rony. Está reiniciada a presente sessão. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação sobre o veto parcial aposto pelo Executivo ao artigo 3º do projeto de lei número 55/2023, que altera o anexo que menciona da Lei Municipal número 3.562, 3 de dezembro de 2012, dispõe sobre a estrutura administrativa na Prefeitura Municipal de Cubatão e da outras providências. Vereador Alexandre Mendes da Silva, ausente. Vereador Ricardo de Oliveira. Vereador Sérgio Augusto de Santana. Pela tramitação, em discussão, o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, exercemos um mandato propositivo. Um mandato em que aquilo que é importante, que é bom para a cidade, nós votamos favorável sem problema nenhum. E agora está um veto que o senhor prefeito municipal fez, e que eu entendo coerente, está correto. E lá no projeto de lei, quando tramitou aqui na casa nas duas discussões, eu votei contra essa emenda. O que é esse projeto, essa emenda? É aquele que está determinando que todos os cargos comissionados da prefeitura tenham nível superior. Quero relembrar que essa lição de casa nós fizemos aqui no Legislativo, lá em 2017, quando eu era presidente da Câmara, o vereador Sérgio também fazia parte da mesa, ex-vereador Marcinho e o vereador Ricardo Queixana, vice-presidente dessa casa. E nós propusemos isso e criamos a possibilidade de 2 anos para que as pessoas se adaptassem, porque foi a queima-roupa. Mas a incompetência, a ineficiência desse poder público esperou 7 anos para enviar esse projeto de lei para a Câmara e ainda querem, através de uma emenda, criar mais 2 anos de um período transitório para que os servidores façam essa adaptação. E é de forma reiterada o Tribunal de Contas com esses apontamentos. Então o prefeito vetou essa emenda e tem o entendimento que tem que entrar em vigor agora a exigência do nível superior. Então é nesse sentido que parabenizo o vereador Sérgio Calçados, que está votando pela tramitação desse veto, e contem, acho que nesse período aqui de segundo mandato, acho que é a primeira ou segunda vez que eu voto favorável, porque, sim, é coerente. E se fosse qualquer outro projeto que fosse importante, contem como eu voto favorável. O que é ruim, não contem. Eu voto contrário porque eu defendo a população. Não é interesse pessoal político, é a população e muito menos de governo. É só, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Solicito à senhora primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para a declaração de voto sobre a manutenção ou rejeição do veto parcial aposto pelo Executivo ao artigo 3º do projeto de lei número 55/2023, que altera o anexo que menciona da Lei Municipal número 3.562, de 3 de dezembro de 2012, dispõe sobre a estrutura administrativa na Prefeitura Municipal de Cubatão e da outras providências. Esclarecendo que para a rejeição do veto é necessário o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ou seja, 8 votos. Questão de ordem do vereador Tinho. Do plenário, para que possa fazer a chamada de acordo com a bancada dos vereadores. Submeto o plenário a questão de ordem do vereador Tinho.
Os vereadores foram pela aprovação. A questão de ordem do vereador Tinho. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Registrando o voto contrário do Rodrigo Alemão, vereador Fábio Alves Roxinho e Guilherme do Salão. Conforme deliberado pelo plenário, será feito por ordem alfabética. Sequencial. Por ordem sequencial, iniciando pelo vereador Ronieli Martins. Pela rejeição. Pela rejeição. Pela rejeição. Vereador Afonsinho. O Rony já falou, que foi o primeiro. Pela rejeição. Vereador Anderson Delana. Pela rejeição. Vereador Ricardo Queixão. Claro, pela rejeição. Vereador Guilherme do Salão. Pela manutenção do veto. Vereador Fábio Alves Moreira Roxinho. Manutenção do veto. Vereador Sérgio Augusto de Santana. Manutenção do veto. Vereador Rodrigo Ramos Soares. Manutenção do veto. Vereador Rafael de Souza Vilar. Manutenção do veto. Vereador Alessandro Oliveira. Pela manutenção do veto. Vereador Marcos Roberto Tinho. O Demário vai gostar, tá? O voto de vocês. Pela rejeição do veto. Pela rejeição, Tinho? Vereadora Jaqueline Barbosa. Pela rejeição. Joelson Alves de Souza, pela... Rejeição. Pela... Rejeição. Rejeição. Não foi tanto falando... Vereador Alan Matias. Pela rejeição do veto. Vereador Alan Matias? Pela rejeição do veto. Pela rejeição do veto. Vereador Alexandre Topete, ausente. Solicito a senhora primeira secretária que proclame o resultado da votação do referido veto parcial. 6 votos pela manutenção, 8 votos pela rejeição, 1 ausência. Quase. Está, portanto, aprovado, rejeitado o veto parcial aposto pelo Executivo ao artigo 3º do projeto de lei número 55/2023, que altera o anexo que menciona da Lei Municipal número 3.562, de 3 de dezembro de 2012, dispõe sobre a estrutura administrativa na Prefeitura Municipal de Cubatão e dá outras providências. O próximo item da pauta é o processo número 687/2023, projeto de lei número 82/2023, autoria, Prefeito Municipal. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Obras e Serviços Públicos e de Meio Ambiente e Proteção do Bem-Estar da Vida Animal. Chega a estas comissões o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que cria a Unidade de Conservação Parque Natural e o Parque Urbano Municipal Cotia-Pará e dá outras providências. Em discussão. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. Em sua mensagem explicativa, o autor da propositura assevera em síntese que o Parque Cotia-Pará foi instituído pelo Decreto Municipal 4962 de 1987. Nesta oportunidade foi utilizado o nome de Parque Municipal Morro do Cotia-Pará. Já nos anos 90, o governo, à época, adotou o nome de Parque Ecológico Cotia-Pará. O Parque Cotia-Pará chegou a receber turistas de toda a região e de todo o estado de São Paulo, em função de ser referência em atrativos e beleza natural.
Esclarece que o Parque Cotia-Pará recebeu no ano de 2012 o seu plano de manejo, que foi elaborado pela Consultoria Paulista de Estudos Ambientais. O estudo em questão desenvolveu uma proposta de zoneamento das áreas pertencentes ao parque. O plano dividiu Cotia-Pará em sete partes distintas: zona primitiva, zona de recuperação, zona histórico-cultural, zona de uso extensivo, zona de uso conflitante e zona de amortecimento e área de inclusão. Esclarece ainda que o plano de manejo caracterizou e denominou a área utilizada para visitação e lazer como zona conflitante, pois, segundo a interpretação das regras do Sistema Nacional de Unidades da Conservação, não deveria continuar a funcionar nos moldes atuais. Para sanear a questão dos conflitos de uso com gestão de uma unidade de conservação, o plano de manejo apresentou a necessidade de criar-se um parque urbano na área identificada como zona de uso conflitante. Esta área está inserida no interior da área do parque e já é antropizada. Ressalta que a modernização e a dinamização da gestão da área de um parque natural municipal necessitam da devida regularização da Unidade de Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. O cadastro regular é condicionante para proporcionar o recebimento de compensações ambientais e contribuições do Ministério do Meio Ambiente para o desenvolvimento das ações de gestão e preservação. Por fim, salienta que as parcerias, serviços, convênios e atrativos desenvolvidos no âmbito do parque urbano fomentarão as ações de manutenção, fiscalização e preservação de toda a área compreendida pela unidade de conservação. Consta anexado a este processo administrativo o ofício 126/2023, de autoria da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a fim de atender ao parecer jurídico desta Casa. Assim, face do exposto, nos aspectos que cabem a estas comissões a análise, o técnico, jurídico e legal, não se vislumbra óbvio a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salve o melhor juiz, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 4 de setembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente relator, Ricardo Oliveira, vice-presidente, Sérgio Augusto de Santana, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Ricardo de Oliveira, presidente, José Afonso, vice-presidente, Rafael de Souza Vilar, membro. Comissão de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar da Vida Animal, Roniele Martins da Silva, presidente, Rodrigo Ramos Soares, vice-presidente, Anderson Delano Andrade, membro. Em discussão, parecer. Em votação. A votação está aberta para os nobres pares. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores e nobre vereadora, uma pauta importante para a gente discutir, né? Falar do finado, do abandonado, do não preservado, Cotia-Pará. Eu não sei se alguns aqui têm conhecimento, nós representamos, junto ao Ministério Público, também o Parque Cotia-Pará. E a gente, Tinho, na nossa denúncia, na nossa representação junto ao MP, a gente mostra, ao longo dos anos, o descaso do poder público atual. Quando inaugurou, numa reforma que teve tempos atrás, e na conservação que a Prefeitura Municipal de Cubatão mantém lá aquele parque. O Cotia-Pará. E a nossa representação teve efeito, porque a gente não só representa e fica aguardando a boa vontade do Ministério Público. Não, a gente foi, lógico, correr atrás para saber das informações. Então, quero aqui adiantar para vocês o que aconteceu. O Ministério Público acatou e enviou para o GAEMA. E o GAEMA chamou para discussão a Prefeitura Municipal de Cubatão. Assim, um português claro. Só faltou dizer qual é o papel do prefeito da cidade, o que ele precisa fazer. Então, fica fácil até às vezes para mim trabalhar, porque o governo é ruim, tem muita coisa ruim. Então a gente divide com outro poder e o outro poder toma providência e o governo municipal não faz nada bem feito, mas faz obrigado. Obrigado, está sendo obrigado a fazer depois da nossa representação. Então, que seja aprovado e que faça o seu papel, o seu prefeito insano, né, ao meu ver, de dar condições para aquele parque, para que volte a ser o Cotia-Pará, aquele conhecido parque bastante agradável, onde a gente tinha condições de levar as crianças, né, as pessoas iam se divertir, fazer piquenique, mas ele esqueceu, ele abandonou. Mas o Washington Luiz, esperar o quê de quem abandonou a cidade? Ali é só um parque abandonado, além do que ele abandonou. Então,
O senhor é obrigado a fazer porque o senhor é ruim, prefeito. O senhor não sabe ser gestor. Então a justiça determina, obriga o senhor a trabalhar, já que se depender da sua boa vontade, a cidade cada vez mais vai ladeira abaixo. Por enquanto é só, senhor presidente. Continue a votação. Lembrando que a votação está aberta, vereador Ricardo Queixão, vereador Anderson Delana. Em votação com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana, Sérgio Calçados. No cantinho da Europa. Não, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, não se esqueçam, vereador Ricardo Queixão, que nós estamos no cantinho da Europa, conforme o senhor mesmo mencionou alguns dias atrás numa sessão. Vota, por gentileza. Senhor presidente, vamos lá. Eu pediria mais uma vez, vocês que têm uma relação mais harmônica com o senhor prefeito, nós temos ali um wave que foi feito na Gilfredo Santini, aqui, para quem não conhece, passando a rodoviária, onde anteriormente o Bulemax foi e fez algo diferente para a entrada de Cubatão e que hoje se encontra totalmente abandonado. E eu pediria, mais uma vez, para o setor de manutenção, para que pudessem ter um olhar, tendo em vista que hoje já não param mais ônibus intermunicipais aqui na cidade de Cubatão, a rodoviária simplesmente fica ociosa no período noturno. Um ou outro ônibus acabam entrando na cidade e deixando os passageiros cubatenses. Mas foi feito ali uma transformação através de um wave. É uma obra particular, é um TAC, um wave. Não quero saber o que foi, se é TAC ou wave, mas eu sei que foi feito alguma coisa através da iniciativa privada. Porém, senhor Afonsinho, passem lá hoje. É o desmando da administração pública. O mato lá, aquilo que foi revitalizado, ficou muito bem feito, porém, você não conseguir manutenção naquele período, naquela área que lá existe, tudo aquilo vai ser deteriorado. E assim tem sido a marca desse governo. Não basta apenas executar, ou então entregar para a iniciativa privada, como é o caso hoje do Cutiapará. A partir do momento que eu não der sequência às manutenções preventivas, não for feito manutenções preventivas, eu não consigo avançar, vereador Rodrigo Alemão. Todos os dias eu vou enxugar gelo. Então, a cidade que nós devemos zelar, a cidade que nossos filhos são criados, a cidade que nós escolhemos para viver, ela deve ter, pelo menos, respeito pelos que passam, que sejam pela rodovia, de qualquer forma, que passem e vejam a entrada da cidade. Vejam vocês que nós viajamos, quando você vai para cidades pequenas no interior de São Paulo, você vê cidades com portal. A cidade tem um portal bonito, ela tem uma entrada bonita. Aquilo dá exemplo do que o povo é um povo que respeita, que tem um gestor de verdade. Aqui não, nós passamos na entrada da nossa cidade, nós não temos um portal da entrada da cidade, vereador Guilherme. Isso é uma vergonha. Uma cidade como a nossa, que arrecada o que nós arrecadamos, no mínimo, senhor prefeito, o senhor deveria ter. Se o senhor não tem capacidade de gestão, peça para alguém da iniciativa privada para que faça, afinal de contas, ou então faça de alguma forma, ainda dá tempo, porque que o senhor faça com uma cartolina, não sei, mas faça bem feito, senhor prefeito. O que o senhor não pode continuar fazendo é da nossa cidade um cantinho, como se fosse um cantinho do nada na sua vida. O senhor é uma pessoa que tem que entender que o seu legado termina de forma... Só para me finalizar, senhor presidente, o seu legado termina de uma forma muito ruim para a nossa cidade. Nosso povo não merece isso. É só. Continua em votação. Está, portanto, em votação com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Queria agradecer a assessoria aqui pela percepção rápida. Senhor presidente, senhora vereadora, os pares, pegando aqui essa parte desse espaço para falar em votação a respeito aí de algumas obras que estão acontecendo dentro da cidade. Um exemplo que eu vou dar é a do bairro da Ilha Caraguatá ainda, onde a gente, o pessoal substituiu, né? TP Barros, a empresa que está trabalhando lá, substituiu algumas manilhas e ainda mesmo assim ainda continua alagando. E aí alguns falam que ainda não terminou, não finalizou, mas já está interligado.
né? A tubulação nova, sem nenhum precedente de estar com entupimento, com lixo dentro, resíduo de lama e outros materiais, obstruída. Gente, está acontecendo muita reclamação a respeito disso, dessa obra. Tem locais lá que agora a empresa não quer mais fazer troca do sextavado, locais lá que a empresa já não está fazendo troca de guia, que era para trocar também. Sarjetas novas, não está acontecendo. Era para estar implantando também novas bocas de lobo, não está fazendo. E aí agora eu escuto agora de uma munícipe aqui falar que o fiscal falou que tinha que falar com o vereador do bairro. Quando foi que eles deram ouvido para a gente? Quando foi? Porque se for para falar isso daí, então vamos sentar e vamos conversar então. Porque eu não vejo isso. Toda vez que a gente solicitou algo ali, quando eles queriam remover a rampa dos pescadores do bairro, que é uma rampa à parte, uma rampa pública, eles souberam passar por cima lá o muro de gabião e falar que não iam desfazer aquilo, que iam isolar aquela rampa. E aí foi com muita luta, a gente juntou abaixo-assinado e levamos lá para o pessoal para poder refazer essa situação e devolver a rampa para a população. Será que eles estão ouvindo mesmo a população? A gente oficia nenhuma resposta. Por isso que eu falo, essa situação que está acontecendo, ela é um desrespeito não é só a mim não, ao parlamento. Tá? Porque por motivações do executivo de ficarem lá fazendo picuinha, enchendo a cabeça do pessoal, o pessoal não está dando ouvido. E pelo contrário, se a obra é pública, é com dinheiro público, você tem que dar satisfação sim. Não é do jeito que você bem entende que você vai executar, não. Então a DP Barros está prestando um péssimo serviço lá dentro. E outra coisa, até a empresa que está construindo as moradias lá no projeto em AP1, hoje está entrando com os caminhões cheios de estaca, arrebentando tudo lá com as casas, causando muitas decepções para o pessoal, para a população. Só concluindo, senhor presidente. Pode concluir, vereador. Obrigado. Causando muita decepção para a população. Hoje o caminhão entrou lá, saiu arrebentando com as fiação tudo de telefonia. Quer dizer, não escutam a gente, e o secretário de obra, o Marco Quarteroli, que fica autorizando os veículos entrar, que eu sei, ele não é agente de trânsito. Continue em votação. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. O parecer. Aqui está em primeira discussão. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei conforme artigo por artigo para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Alain Matias. Peço que Vossa Excelência consulte o plenário para que o presente projeto possa ser analisado em grupo, do 1º ao 20, o artigo. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alain Matias. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 20. Em discussão, em votação. A votação está aberta para os novos pares. Vereador Queixão, vereador Antes Delana. Com a palavra em votação, o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, vou dividir com vocês para ver se há sensibilidade de alguém que consiga pressionar a administração pública e, lógico, dividindo com vocês, ver se vocês conseguem dormir, né? Porque eu tenho certa dificuldade para dormir quando eu lembro e quando eu troco lá de sapato com as pessoas, mas vamos lá. Vereador Tinho, hoje de manhã a gente estava falando aqui sobre o baita de um orçamento que nós temos, né, Sérgio? O Sérgio saiu cuspindo marimbondo. Entendo, senhor? Um recurso imenso, mas muito mal administrado. São coisas básicas que acontecem aqui no município, fácil de resolver, mas que não tem o entendimento do gestor. Nós estamos, Tinho,
de certa forma, sendo conivente à morte de algumas pessoas. É pesado falar isso? A gente sendo conivente com a morte de pessoas. Agora deixa eu explicar. Eu disse isso hoje aqui na audiência. A gente não, que eu não tenho coragem de matar ninguém, nunca vou fazer isso. Mas não se mata uma pessoa com tiro, facada, atropelada apenas. A pior morte é aquela que você mata aos poucos. E acontece isso aqui. Porque, Beto, quando você não tem condições de identificar num paciente a doença do paciente, ele se queixa na frente do médico, dizendo, estou com dores no peito, dores, que o médico prescreve a necessidade dele fazer um exame de laboratório. Se o médico não tem condições de investigar através desse exame, não tem como ele conduzir o acompanhamento desse paciente, se não é feito nada com esse paciente, ele morre, às vezes, que poderia ser evitado. Então não se mata só com tiro. Se mata da forma que a Prefeitura Municipal de Cubatão mata os pacientes, não dando condições para ele ter o atendimento devido, uma investigação, uma prevenção de saúde. O governo municipal mata os pacientes. Mata numa fila de horas no pronto-socorro central, porque tem o RH pequeno. É assim que o governo municipal mata. E a gente é conivente. Porque o prefeito é ruim? O prefeito é desonesto, ao meu ver, me parece, porque se você... Com conivência dessa casa aqui, os 15 são coniventes com o governo municipal. As pessoas estão morrendo com a conivência dessa Câmara. As pessoas não conseguem fazer prevenção. Teve lá o da mulher, o mês da mulher fazer prevenção. Fazer como uma ultrassom intravaginal? E agora a saúde do homem, como? Se você não tem condição de colher um PSA, você tem que tirar o sangue, você vai fazer na onde isso aí? Só para concluir, senhor presidente. Você faz como? Então, a gente é conivente com a morte de inúmeras pessoas aqui da cidade. Não sei se vocês vão conseguir dormir, mas a gente é conivente com a morte da cidade. Continua em votação. Está, portanto... Vereador Alessandro, vereadora Jaque, por favor. Vereador Rodrigo, Rafael Tucla. Está, portanto, aprovado. Em primeira discussão, o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Terminou agora a 38ª sessão ordinária. Eu converso agora com o vereador Alessandro Oliveira, que estava inscrito para a apresentação dos seus trabalhos. Apresentou 2 requerimentos, né, vereador? Um deles
voltando um pouco lá atrás com relação àquele episódio relacionado aos pombos. O senhor entrou com requerimento pedindo explicações ao Poder Executivo. Boa noite ao senhor. Boa noite, Washington. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, você sabe, recentemente foi manchete nos jornais do país, né? Foi encontrado numa escola do município, a escola João Ramalho, numa caixa de amianto, um pombo em decomposição, né? O cheiro, o odor forte na água, foram identificar dentro da caixa de amianto um pombo em decomposição. E a intenção desse requerimento hoje, o seu prefeito ele teve a capacidade de ir num podcast falar que tem uma pessoa que, querendo se promover politicamente, subiu até a caixa d'água com um pombo morto em decomposição dentro da mochila e jogou na caixa d'água. Então, é irresponsabilidade muito grande o devaneio do seu prefeito. Então, o que a gente quer através desse requerimento? Que ele diga quem foi, o que ele fez sabendo disso. Né? Se ele não fez, então ele prevaricou. Se ele tem a certeza disso, ele tinha feito um boletim de ocorrência, essa pessoa tinha que ser penalizada por um crime que praticou. Agora, se isso existiu, o seu prefeito também está praticando um crime, porque ele não fez nada além de falar isso num podcast. Então, agora, com o requerimento aprovado, o senhor, seu prefeito, tenha a sua responsabilidade de responder isso para a gente, já que o senhor admitiu isso num programa, num podcast. Agora, outro requerimento que o senhor apresentou nesta sessão, 38ª sessão ordinária, foi com relação à sua preocupação com o racismo, vereador? Sim, com as políticas voltadas à igualdade racial, né, já que nós temos algumas coordenações, né, são assessorias políticas, né, de políticas públicas, né, e a gente pretende na próxima sessão apresentar também o que nós temos de política na questão da pessoa com deficiência, na juventude, no idoso, enfim. Hoje nós aprovamos aqui, né, agradeço a todos os nobres vereadores, a questão da igualdade racial. Né? A gente vive um momento bastante delicado e a gente não vê nenhuma discussão aqui no município relacionado a isso. Né? Nós sabemos que tem uma pessoa, ou não, uma figura responsável por discutir essa política aqui no município, mas a gente não vê nenhuma ação voltada a isso. Então a gente quer saber quem é que assume essa responsabilidade aqui, né? Quem é o assessor político que tem essa responsabilidade de discutir essa política de igualdade racial no município, quais foram os eventos que foi organizado aqui na cidade para isso, né? O que nós temos de reuniões, de temas que a gente trouxe para discussão, audiências públicas voltadas a isso, eu não vejo. Então eu quero saber, né, assim que eu souber, se eu não tiver aqui o convencimento de que essa política está sendo desenvolvida, nós representaremos também junto ao Ministério Público. Bom, o senhor ainda tem alguns minutos na 39ª sessão ordinária, ainda para finalizar a apresentação dos seus trabalhos? Nós temos 3 minutos e 36, então dá para apresentar uns 15 requerimentos, se Deus quiser. Um abraço e até a próxima. Um abraço, te amo. Muito bem, está aí a participação do vereador Alessandro Oliveira, conversando conosco aqui no término da 38ª sessão ordinária. A você em casa que nos acompanhou, os nossos sinceros agradecimentos em nome de todos os funcionários da TV Câmara. Continue com a nossa programação. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.